Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre um assunto interessante com o padre Wander Maia e com o Douglas Araújo, né? Que são da Associação da Bar, trabalham com evangelização na internet também. Não só, eles vão explicar para a gente melhor agora nesse bloco, mas uma associação que nasceu, você que acompanhou o primeiro bloco, você percebeu que nasceu de uma necessidade, de uma inspiração e de uma resposta concreta aos nossos dias, que é estar presente com um bom grupo de pessoas que conseguem explicar e ensinar a doutrina de maneira sólida, clara, também através das mídias digitais, né? Também. A gente falou no bloco anterior bastante aqui sobre o catecismo, até brinquei aqui, parece que a gente está falando o óbvio. Padre Wander, eu sei que parece óbvio, mas o óbvio tem uma grande importância também, né? Eric, Doug, existe naquele clássico literário exuberante do Tolkien, O Senhor dos Anéis, na primeira parte, a Sociedade do Anel, no início uma das personagens principais, a Galadriel, a rainha dos elfos, a rainha dos anjos, ela diz que há muitas coisas que jamais deveriam ter sido esquecidas e que foram. É esse óbvio do amor ao catecismo, que é a síntese de toda a doutrina cristã, que é o que jamais deveria ter sido esquecido e que, em geral, é. Então não é óbvio, não. É isso aí que é sempre colocado de lado e que nós nunca deveríamos ter colocado e que foi colocado e que deu no que deu e que tantas doutrinas espúrias passaram a ser ensinadas. E antes de passar a bola, me vem aqui à mente uma coisa muito, muito interessante. Eric, Doug, naquela entrevista que o então cardeal Joseph Ratzinger deu ao maior vaticanista do mundo, talvez, que é o Vittorio Messori, o vaticanista Vittorio Messori, que gerou um livro chamado A Fé em Crise. Uma pergunta: a fé em crise? O cardeal Ratzinger se interroga. E ele conta, o cardeal Ratzinger, sobre o papel do catecismo, desse óbvio que não é tão óbvio. Ele conta que ele vai visitar a paróquia onde foi batizado na Alemanha e que encontra um jovenzinho. O jovenzinho lhe responde que está estudando o Crisma. E ele pergunta quais eram os conteúdos que estavam sendo ensinados no Crisma. E então o jovem responde, para sua surpresa, que não tinha nada do catecismo. Nada. Nada do credo, dos 12 artigos fundantes do credo, nada dos 7 sacramentos, nada dos 10 mandamentos, nada da vida de oração. Estavam dando letra de música de banda de rock. Ensinando poesia do que de Goethe. O que é isso? Então não vem com essa de que é o óbvio que não, viu, Eric? É isso aí que é o essencial e que, como disse a Galadriel, que nunca deveria ter sido esquecido e que foi. Pois é. É interessante, né? Porque parece tão claro, mas talvez não seja tão claro assim. Infelizmente, há distorções nesse sentido. Douglas, disse no bloco anterior que eu queria ouvir a sua opinião também. Daqui a pouquinho eu vou querer saber entender um pouco mais na prática como é que funciona o trabalho da Associação da Bar, de que maneira na prática acontece, seja na internet ou fora dela, a evangelização, a formação, etc. Mas eu queria ouvir a sua opinião assim. Bom, você contou pra gente no bloco anterior que você trabalhava nas pastorais, especialmente do batismo. Sim. Né? Eu tenho certeza que você tinha um comprometimento, você já contou pra gente que você é casado, você tem sua vida profissional e tem a sua vida dedicada também à paróquia, como muitas pessoas estão nos assistindo, tenho certeza que também vivem assim. Sem dúvida. Então tem a sua responsabilidade, o seu grupo, aquele que se acompanha, mas de certa forma, na paróquia é uma coisa controlada, você conhece as pessoas estão na sua frente fisicamente. Na internet a gente não acontece isso, né? Sim. A gente não sabe onde vai parar aquilo que está lá na internet, né? Você sente diferença, primeiro, no teu trabalho de atuação apenas numa pastoral e também agora, vamos dizer assim, numa pastoral digital, né, através da internet, e se o tipo de formação, na sua opinião, deve ser a mesma para as duas coisas? Você sente diferença, em primeiro lugar? Sinto diferença, sim, Érica. Eu acho que quando a gente vai para as mídias digitais, o horizonte amplia muito, né? Então, quando a gente está trabalhando numa pastoral na paróquia, como você falou, é muito mais controlado, né? A gente está ali face a face com a pessoa, né? Queira ou não, você conhece de alguma maneira, ou mesmo que a pessoa não seja frequentadora assíduo da paróquia, mas está ali, né? Está no ambiente, né? Está nas proximidades. Quando a gente vai para a mídia digital, isso se torna muito mais, primeiro, impessoal, né? Porque você já não tem mais esse face a face, né? Você já está falando, né, através de um computador, né? Muitas vezes você não está vendo a pessoa. Então, isso já cria uma diferença. Segundo, que é
muito mais amplo, né? Você pode estar atingindo pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, por um lado, isso cria uma coisa muito boa, né? Porque você amplia muitos horizontes, você consegue atingir pessoas que você nunca atingiria, né, atuando no âmbito da paróquia, mas, por outro lado, cria uma certa impessoalidade, né? Você tem um pouco mais de dificuldade de estabelecer essa conexão. Né? Mas, Douglas, me conta, você está ao lado do Padre Wander, mas, no fundo, qual é o papel do Padre Wander na Associação da Bar? Essa é uma boa pergunta. O papel do Padre Wander na Associação da Bar é de diretor espiritual. Então, e isso é um ponto extremamente importante, Érica. Para que a gente possa realmente ser uma associação, como a Associação da Bar se propõe, né, de levar a doutrina católica séria, né, de acordo com o magistério da Igreja, é extremamente importante que a gente tenha, né, um diretor espiritual, né, um sacerdote por trás da associação, que esteja orientando a associação. Porque a gente vê muito por aí, né? Tem muita gente colocando coisa na internet, tem muito vídeo por aí, muito curso por aí, mas, de novo, como é que você filtra o trigo do joio, né? Para mim, esse é um ponto fundamental. Você tem que ter o magistério da igreja por trás, né? Você tem que ter um diretor espiritual, você tem que ter um sacerdote que oriente a associação. Não é uma coisa que o Douglas está criando da cabeça dele, agora eu quero fazer um curso, sei lá, sobre alguma coisa aqui e vou fazer, né? Não, tudo é discutido, tem a orientação do sacerdote e esse é o papel do Padre Wander. E para mim é fundamental. Se a associação não tem isso, ela não vai cumprir o seu fim. Eu fiz essa pergunta de propósito para gerar a seguinte discussão, né? Bom, aqui o nosso telespectador do programa Eclésia, né, mesmo que apenas pela televisão, já conhece o Padre Wander, né? Sabe que o Padre Wander é um sacerdote, obviamente, que está trabalhando, né, pelo reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, também através da formação, né? Mas, Padre Wander, quando não tem o papel do diretor espiritual, que nesse caso é o senhor mesmo, né, a gente não corre o risco de a gente andar por um terreno meio complicado, né? A pergunta é, como é que a gente tem certeza que todo apostolado na internet, mesmo que aparentemente apareça católico, no fundo, realmente seja um apostolado católico? Eric, eu quero ressaltar aqui ao lado do Daug que o fundador e o presidente da Associação da Bar é o Daug. Certo. Né? Então a gente está aqui com o presidente e o diretor espiritual da Associação da Bar. Tá. O fundador, presidente e o diretor espiritual. Eu tenho um campo que é a orientação doutrinária e espiritual do fim último da associação, que é manter-se unida ao magistério da Igreja, unida à tradição bimilenar, à sucessão apostólica, unida ao Santo Padre e o Papa, seja ele quem for, hoje o Papa Francisco, não Daug. Ontem o Papa Bento XVI, anteontem o Papa São João Paulo II e assim por diante. É que, no caso específico aqui, nós temos a associação já no tempo do Papa Francisco, mas só para contextualizar. Certo. Então, Eric, o sacerdote ele tem que ser um eco da tradição e da fidelidade à Santa Igreja. E o papel do diretor é esse, é apoiar a associação para que ela se mantenha na senda católica. Aristóteles, o grande Aristóteles dizia uma coisa, ninguém é bom juiz em causa própria. O grande risco, respondendo à sua pergunta, Eric, que alguém que se enverede por um caminho apostólico, o laicato tem todo o direito e tem todo o dever de entrar na obra de apostolado nos seus diversos meios, mas isso aqui que é essencial, estando em comunhão com a igreja. O grande risco que alguém que vá fazendo isso isoladamente corre é com o tempo não perceber que está se distanciando da sua unidade com a igreja. Está fazendo por conta própria. Em algum momento vai cair em alguma heresia. É se achar intérprete isolado do quê? De um desígnio de Deus, da vontade de Deus, e vá fazendo as coisas por si mesmo, e de repente, de uma hora para outra, sem menos perceber, ele que vai estar isolado, vai estar distanciado daquilo que é o que a igreja ensina. Ou seja, eu vou usar um termo mais prático, ele precisa de um sensor. Ele precisa de um sensor. Eu vou usar aqui o termo sensor, canonicamente, ele significa o que significa um pouco mesmo no cotidiano. Alguém que sinalize. O sensor que é aquilo que detecte e que indique se continua no caminho correto ou não. O papel um pouco de ser esse sensor eclesiástico, né, Daug? Dizer, ele está indo bem, está indo por aqui. E é claro que o diretor espiritual, acima de tudo, para que ele cumpra isso
e para que também ele seja um censor nesse sentido eclesiástico, ele precisa estar muito fiel à doutrina, muito unido ao Senhor, precisa ter uma vida espiritual condigna, precisa ter retidão de doutrina, precisa ser um mestre de fé, um mestre de moral, como deve ser de fato todo sacerdote. É que, Eric, na pessoa do sacerdote, isso aqui cabe num outro programa, hein? Certo. Senão vai dilatar. Mas na pessoa do sacerdote, o tríplice munus, o de governar, o de ensinar e de santificar, está dado pela sua configuração a Cristo, cabeça da igreja, a sua configuração sacramental, pelo fato de agir em persona Christi Captis, ok? Daí deriva, daí promana que ele terá autoridade e dever de exercer a sua função de governar, ensinar e santificar, e, portanto, toda a obra de apostolado que surgir na igreja, se ela não tiver o apoio do sacerdote, exercendo esse tríplice munus, fatalmente ela será manca. Né, Dalgui? Fatalmente ela será manca. Ela estará vazia de algo que é essencial, desse governo, desse ensino oficial e contínuo, e dessa santificação através dos meios santificantes, dentre os quais os principais, os sacramentos. Será que talvez valha a pena aqui, Padre Wander? Eu sei que tem muito sacerdote que nos assiste, né? Pode ser que tenha algum sacerdote que não tem habilidade de trabalhar com as mídias sociais. Às vezes tem um grupo de jovens lá na sua paróquia, com uma página no Facebook, com um canal no YouTube, quem sabe. E, não sei, talvez é hora da gente pedir um pouco mais de atenção aos nossos queridos sacerdotes, falar, olha, de repente você consegue se aproximar desses jovens e a coisa vai longe. É nesse sentido também, sim, ou não? Sim, eu acredito que, de qualquer maneira, o nosso principal trabalho, Eric, é fomentar, é semear, é incentivar, é impulsionar o quê? A obra deles. Num trabalho de paternidade e filiação, mas simultaneamente de cooperação mútua e de apoio. O sacerdote sempre será um mestre de fé, um mestre de vida sobrenatural, mas que ele não, veja, ele não esgota em si mesmo a sua tarefa e a sua missão. Ela consiste exatamente em gerar. E aqui está, em gerar os frutos. Isso que é belo. Quer dizer, quando nós tomamos a vida dos santos, olha as obras apostólicas que eles deixaram. E todos, aqui eu estou partindo de todos. Mas especificamente vamos pegar o caso dos santos que eram sacerdotes, Eric. E aqui eu vou até um pouco mais longe. No caso específico, mais recentemente, o caso de São José Maria Escrivá e o Opus Dei. A maioria, a grande parte, a sumária parte do Opus Dei é de leigos, vivendo o apostolado no meio do mundo, santificando a sua profissão, a vida em família e na sociedade. E daí sai um apostolado já de raiz, que é o transbordamento da filiação divina, e depois começam as chamadas obras apostólicas. Sejam elas corporativas, sejam elas pessoais, né, Dalg? Vão fomentando. O Dalg tem os filhos que estudam numa obra de apostolado pessoal, de membros do Opus Dei. Não é uma obra corporativa, né, Dalg? Exato. Porque ele não é, né, mas é uma obra de apostolado pessoal. Nessa base, não estou equiparando, mas segue uma mesma vertente, Eric. A Associação da Bar é uma obra de apostolado, do transbordamento do que? De uma vida em Deus que está sendo vivida por esse filho, que quer levar até as últimas consequências a sua vivência batismal e, portanto, dessa inquietação, desse fluir, vem uma obra de apostolado, de formação das almas através das mídias digitais, por exemplo. Me permite complementar, Eric? O Padre Wander falou muito bem o papel do diretor espiritual, né, do sacerdote, mas eu queria comentar o papel do leigo, né, que é de obediência a esse diretor espiritual. Né? Quando o diretor espiritual nos direciona, e isso já aconteceu diversas vezes na Associação da Bar, muitas vezes a gente, como leigo, fica ali meio que querendo resistir, né? Poxa, mas eu tinha uma ideia de fazer isso aqui, estava na minha cabeça, ia ser maravilhoso, né? Mas o diretor espiritual, como o padre falou, ele atua, né, como pessoa de Cristo. Né? Então, nós, como leigos, temos também que ter a obediência ao diretor. E, através dessa obediência, nós garantimos também que nós estamos alinhados, né, estamos seguindo o magistério da igreja. Porque, senão,
acaba sendo o orgulho que está vencendo, né? Se o diretor espiritual me diz, segue por esse caminho, e eu digo, não, eu sou o diretor, eu sou o presidente da associação, vou fazer desse outro jeito que eu acho melhor, pronto, já me distanciei da igreja. Né? Então, para mim, um ponto importantíssimo é a obediência ao diretor espiritual. E tem aí, obviamente, toda a característica eclesiástica, né? Porque a igreja é assim, a igreja é uma hierarquia no amor, né? Mas é uma hierarquia. Agora, ok, a gente entendeu que o trabalho da Associação da Bar é interessantíssimo. Aliás, pedi para a nossa diretora Marina colocar um pouquinho aí das imagens do site da Associação da Bar, né? Você está vendo aí o site da Associação da Bar, que a gente está conversando. De maneira concreta, eu vou concluir já meu raciocínio que eu estava começando anteriormente, mas de maneira concreta, aproveitando aqui o gancho, como é que se dá o trabalho da Associação da Bar? O que tem lá? Tem palestras, tem cursos? Isso só acontece na internet? Acontece fora da internet também? Tá. Basicamente, o trabalho da Associação da Bar é através de cursos, através de formações, né? Nós fazemos tanto formações presenciais, que essas acontecem lá na paróquia, basicamente, e fazemos também as virtuais, né, através do site. Todas as presenciais também são filmadas, elas também são disponibilizadas no site, mas tem algumas que também são feitas através somente do site, né? Certo. Também nas outras mídias, como no Facebook, por exemplo, nós colocamos notícias, né? A gente também distribui coisas de interesse da comunidade católica, né? Que também a gente recebe pelas mídias, também fazemos divulgação. Então quer dizer que em algum momento, algum vídeo do programa Eclésia entrou lá na Associação da Bar? Com certeza. Com certeza entrou sim. Então, basicamente, é isso, Eric, que a gente faz através de formações, de cursos, tanto presenciais como virtuais. Bom, lá no site tem mais informações, você pode conhecer bem. Eu estava dizendo isso anteriormente, eu fiz esse parênteses, Padre Wander e Douglas, porque, graças a Deus, como eu disse agora há pouco, muitos desses trabalhos, desse tipo de trabalho, muitos grupos de apostolado na internet e fora dela têm crescido pelo Brasil. Isso é uma coisa boa, graças a Deus. Mas também tem uma imensidão de jovens, principalmente, mas de todas as idades, de pessoas, vamos dizer, o lobo solitário lá na internet, né? Entrando em grupo, discutindo, em muitas ocasiões de uma maneira interessante e outras nem tanto assim, né? E eu queria, talvez nessa última etapa do nosso programa, que já vai chegar ao fim, né, que os senhores dessem alguma orientação para quem está nos assistindo. Ok, eu estou lá na internet também, o jovem que está nos assistindo, o senhor, a senhora, enfim, estão na internet. Qual é o parâmetro, né? Como é que a gente pesa a balança para saber se a gente está sendo fiel ou não à igreja, quando não tem uma estrutura como dos senhores, com um bom diretor espiritual, que nasceu numa paróquia estruturada, etc., né? O parâmetro é a verdade? A gente pode começar a entender por aí, Padre Wander? Eric, eu acredito que o parâmetro é a fidelidade ao que ensina a igreja e ponto. E hoje, por exemplo, já vou tocar num ponto que é essencial. Se eu não aceito o que ensina o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II não estou unido à igreja. Ponto final. Tem que pôr os pingos nos is. O que a igreja ensina? Hoje, ontem e sempre, como Cristo, ontem, hoje e sempre. Então é o todo. Se não for o todo, o kataolohon, segundo o todo, será hairesis. Eu vou escolhendo, pegando partezinhas. Que é o conceito. Hairesis, de onde vem a palavra heresia, que é justamente o conceito de pegar uma parte. Uma parte. E se eu ficar com os 20 concílios anteriores e não aceitar o Vaticano II, é hairesis. Eu peguei parte, não peguei o todo. Não peguei o kataolohon, tá certo? Então o parâmetro é esse. Agora, eu acho que nós poderíamos, indo para o fim, sermos até um pouco mais atrevidos, perguntar até onde ir, né? Até onde ir. E para incentivar outros. E aí talvez pedir a contribuição mesmo do Daug, Eric. Eric, isso aqui que é essencial. Até onde podemos ir, Daug? Até onde você pensa hoje como presidente da associação, que a associação irá? Que a associação da Bar irá? Próximas metas, o que vem pela frente? Sonhos mesmo, passos, né? Os sonhos. Né? Até onde a associação da Bar deve chegar? Como o Padre Wander falou, a gente começou como um grãozinho de mostarda, né? E a gente está crescendo, mas ainda não é uma árvore frondosa, né? Estamos indo aos poucos. O nosso sonho realmente é de expansão, né? A gente pensa num futuro, né, ter programas como o Eclésia, por exemplo, né? A gente pensa realmente em crescer e atingir muito mais gente, né? A gente pensa em ter gente querendo se juntar a nós, né? Nos ajudando também como voluntários, né? Então, mas acima de tudo, nosso sonho maior
é levar o maior número possível de pessoas para Cristo, né? Então, o maior sonho que a gente tem realmente não é nem tanto de expansão do Dabar, não é ter um site mais bonito, não é ter um programa de televisão, mas sim é de ser um canal que leve as pessoas a Cristo. É isso que a gente quer. Que legal, bonito, Douglas, gostei muito. Estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco, é o que a gente tenta fazer aqui com as nossas ferramentas que temos à disposição. Sem dúvida. Graças a Deus, né? A Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, também pensa assim. Estamos aqui lutando com isso também, levando a palavra de Deus, a doutrina. Não é só aqui no programa Eclésia, de toda a nossa programação, mas muitos apostolados, como eu estava dizendo, pipocam por aí, né? E muita gente sozinha fazendo isso também. Como eu disse, muita gente, graças a Deus, fazendo isso de maneira bem feita. Mas fica aqui a orientação que o padre Wander deu há pouco, né? Ser fiel à igreja, né? Para ser fiel à igreja, né? Nós temos uma série de parâmetros, documentos que a gente deixou bem claro aqui que o catecismo é o principal deles, para a gente não errar a mão, né? Não sair dos trilhos. O padre Wander lembrou muito bem, né? Por exemplo, deu o exemplo do Concílio Vaticano II. Olha, eu não aceito o Concílio Vaticano II, né? E na autoridade da minha arrogância, eu, a partir de agora eu vou ensinar o que eu quero. Peraí, calma, né? Não é assim que funcionam as coisas na igreja, né? Então, gostei, padre Wander, que o senhor falou muito bem, né? Com respeito ao Concílio Vaticano. O senhor citou o Concílio Vaticano II, mas podia ser alguma outra coisa, né? Um problema relacionado à liturgia, por exemplo, e tantas outras coisas, né? Desdobrados daí. Mas, enfim, de maneira geral, parece que a gente teve uma conversa óbvia, mas é obviamente que ela foi importante porque a gente lembrou de pontos importantíssimos para esse tipo de apostolado. Eu espero, se Deus quiser, que a Associação da Bar cresça nesse objetivo, né, Douglas? Como você disse tão bem aqui, no fundo, queremos levar almas para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito obrigado pela tua presença, Douglas, pelo teu testemunho, né? Lembro mais uma vez o site da Associação da Bar, você pode lembrar para a gente? dabar.com.br. Lá tem todas as informações? Todas as informações, temos vídeos, temos tudo lá. O pessoal pode acessar e entender melhor o que é a associação. Só para confirmar, Dabar vem do hebraico e significa? Palavra. Você teve que estudar hebraico por isso também ou não? Eu e o padre Wander, a gente estuda junto, a turma de hebraico também. Estamos tentando. É uma língua difícil, mas estamos aí na luta. Que legal. Douglas, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Né? Esperem outras oportunidades, quando tiver novidade, nos avise, né? Quem sabe que a gente consegue divulgar coisas boas para os nossos amigos telespectadores, né? Também desse apostolado lá da paróquia, que começou na paróquia Verbo Divino. Sim. E que não está só naquele espaço mais paroquial, né, padre Wander? Está para o mundo todo agora. Que a propósito, a palavra Dabar é o mesmo que verbum em latim. Olha só. É a palavra. Tinha que ser na paróquia Verbo, que nascesse uma associação identificada como palavra, o verbo. Que legal. O verbum domini, em latim é davar Hashem, em hebraico, né, Daug? Exato. Davar Hashem, se diz, a palavra do Eterno, o verbo de Deus. E, Eric, enfim, para irmos totalizando, é sinal de saúde espiritual, é sinal de que o Espírito Santo está florescendo, que surjam iniciativas apostólicas como a Associação Cultural da Bar. É sinal de saúde, é sinal de vida, e que Deus esteja levantando homens e mulheres a partir da filiação divina para levar a boa e melhor formação católica até as últimas consequências. E não sei se eu abuso de vocês, porque aqui eu estou em casa, e por que não sonhamos, a Associação sonha, que um dia ainda uma parceria com a própria Associação do Senhor Jesus, com a própria Rede Século XXI. Por que não? Por que não? Chegará Exatamente. o tempo disso. Verdade, por que não? Quem sabe? Está nas mãos de Deus. Né? Isso. Exatamente. Padre Wander, a sua bênção, por favor, para a gente encerrar. Deixo a minha bênção à TV Século XXI, a você, Eric, e sua família, à Associação da Bar, ao Daug e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Duas coisinhas rapidinho para terminar. A primeira delas, né? Você vai estar na internet procurando as coisas da Associação da Bar. Você aproveita e curta a página do programa Eclésia também, quando vai curtir da Associação da Bar no Facebook. Lembre também do programa Eclésia lá no Facebook, para a gente também fazer o nosso papel também na internet, né? E uma última coisa, o padre Wander falou agora há pouco na sua explicação, de que o sacerdote está configurado a Cristo cabeça, né? Obviamente, isso é verdade, né? Mas como aqui toda vez que a gente entra nesses assuntos, tem tantas
dúvidas e perguntas, e que como tem um diácono na mesa, eu lembro que o diácono é diferente, ele não está da mesma maneira configurado a Cristo cabeça como sacerdote, mas ao Cristo servidor, né? É uma vocação específica dentro da igreja, né? Ao Cristo servidor, auxilia o sacerdote, auxilia o bispo, né? Também está presente nos trabalhos pastorais, uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui agora, mas para ficar bem claro, né? O diácono está configurado ao Cristo servidor e vive uma vocação específica dentro da igreja, né? Agora o padre, esse sim, está configurado ao Cristo cabeça e obviamente o bispo vive isso de uma maneira ainda na plenitude do sacramento da ordem. Certo, Padre Wander? Perfeitíssimo. Beleza? Perfeitíssimo. Então até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Eu agradeço. A gente volta em outra oportunidade aqui no programa Eclésia. Acompanhe nossa programação hoje ainda aqui da Rede Século XXI. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.